TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E nesta edição, Bauerfest 2026 celebra a tradição alemã em Petrópolis. Procon Petrópolis alerta para a exigência de CPF em nota em estabelecimentos comerciais. CDL alerta para risco de endividamento com apostas durante a Copa do Mundo. E o diálogo com o objetivo de destacar os 57 anos do Bramil. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã, neste dia 22 de junho. Olha só, gente, a Copa do Mundo de 2026, a competição em qual estamos em meio, e é claro, o Brasil está disputando, promete movimentar não apenas o comércio, mas também o mercado das apostas esportivas. Uma pesquisa revelou que 41% dos consumidores brasileiros pretendem fazer apostas em plataformas de bets durante o torneio, o que acende um sinal de alerta para a saúde financeira das famílias. Vamos entender mais. O levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, realizado em parceria com a Offerwise Pesquisas, traz um sinal de alerta para a saúde financeira das famílias. 61% dos consumidores que planejam gastar com apostas esportivas durante a Copa do Mundo já possuem dívidas em atraso. A Copa do Mundo movimenta muito o comércio de varejo de bens e serviços, mas acende um alerta em relação às apostas que são feitas durante esse período, pois muitas das vezes as famílias entendem que isso é uma solução financeira e é um pensamento errado, pois isso acaba comprometendo muito mais ainda o orçamento mensal dessas famílias. O estudo mostra que o interesse pelas apostas é mais forte entre homens e consumidores das classes A e B. Além das plataformas digitais, os tradicionais bolões entre amigos seguem presentes na cultura do futebol brasileiro e devem atrair 14% dos entrevistados. Eu participei só no início, mas aí agora eu parei porque é dinheiro, né? Tá dando só zebra, aí eu falei, não, vou segurar um pouquinho, não vou participar mais não. Eu acredito que depende bastante do jeito que o cara fazer o bolão, né? Por exemplo, se o cara não saber fazer o bolão, acredito que o cara tem que estudar antes de fazer o bolão, né? Capaz dele perder, né? Tenho pensado muito em fazer, porém eu não tenho nenhuma seleção favorita, entendeu? Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o crescimento das apostas exige atenção, especialmente quando elas passam a ser encaradas como uma solução para problemas financeiros. É necessário que as pessoas tenham uma educação financeira e estabeleçam um limite para essas despesas relacionadas ao entretenimento, para que não falte recursos para que eles possam fazer o pagamento das suas despesas mensais, bem como também o pagamento de suas contas. A pesquisa aponta que entre os consumidores que pretendem apostar, 74% veem nas bets uma possibilidade de quitar os débitos pendentes. Dentro desse grupo, 31% concorda totalmente com essa ideia e outros 43% concordam parcialmente, enxergando nas bets uma possibilidade de melhorar a situação financeira por meio da sorte. Não sou muito a favor, acho até que pode influenciar nos resultados. O jogo, como qualquer tipo de vício, né, pode ser prejudicial, né, tanto para a pessoa quanto para a família, né? Então, se não tiver, né, moderação, né, você acaba influenciando na sua vida, né? Tudo tem um limite na vida, né? Você tem que saber o seu limite, né? Eu acho que tudo é assim, né? Na nossa vida você tem que saber o seu limite. Se você não souber, você vai se prejudicar, né? O levantamento mostra ainda que, caso obtenham ganhos nas apostas, 39% dos apostadores pretendem reinvestir o dinheiro em novas apostas para tentar ampliar os rendimentos. Outros 36% afirmam que destinariam os recursos para lazer, viagens ou consumo de bens considerados supérfluos. Apenas 34% apontam a quitação de dívidas como prioridade para o uso do dinheiro.
E olha só, gente, o ato de informar o CPF no momento da compra é uma situação cada vez mais comum em estabelecimentos comerciais. Porém, o PROCON de Petrópolis alerta que o documento não pode ser exigido sem que o consumidor seja informado sobre a finalidade da coleta e também a forma como os dados serão utilizados. Vamos entender mais. Segundo o PROCON, têm sido registradas denúncias de consumidores que se sentiram obrigados a informar o CPF para receber descontos, participar de promoções ou até mesmo concluir um atendimento. A orientação é que a decisão de fornecer o dado pessoal deve ser livre e acompanhada de informações claras sobre o uso da informação. Lembrando que nas compras mais simples, como uma venda à vista, o consumidor não é obrigado a informar o CPF para finalizar a compra. Já em compras onde vai haver um transporte da mercadoria, um caminhão, uma televisão que você comprou na Casas Bahia, é natural que se exija a nota fiscal, não só por exigência do Estado, do ICMS, mas também até por uma eventual troca, por se tratar de uma mercadoria de maior valor agregado. Seja para receber um desconto, participar de uma promoção ou finalizar uma compra, muita gente já foi surpreendida com o pedido do CPF no caixa. Mas o PROCON alerta: o consumidor tem o direito de saber o porquê o documento está sendo solicitado e de que forma essa informação será utilizada. O PROCON explica que a exigência automática do CPF pode ser considerada abusiva e até contrariar as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque a coleta de informações pessoais deve ter uma finalidade específica, ser necessária e apresentada de forma transparente ao consumidor. Esses dados são sensíveis e, de maneira nenhuma, a não ser que haja uma concordância por parte dele, devem ser disponibilizados. Ou seja, isso por si só, esse pedido e essa insistência já é abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei Geral de Proteção de Dados. Há situações em que o CPF pode ser solicitado, como na emissão de nota fiscal, compras parceladas, garantias ou contratos. Fora desses casos, o consumidor pode questionar a necessidade da coleta e, se houver imposição ou constrangimento, registrar uma denúncia junto ao PROCON de Petrópolis. O PROCON Petrópolis tem notificado esses estabelecimentos. A gente tem um ordenamento e uma gradação das penalidades. Primeiro a gente notifica. Se insistirem nessa prática, a gente autua e depois multa. E a gente tem que lembrar que, em alguns casos, a pena máxima é um pedido de cassação do alvará junto à Secretaria de Fazenda do município. Os consumidores que se sentirem prejudicados ou identificarem alguma irregularidade podem registrar uma denúncia junto ao PROCON Petrópolis. O órgão recebe reclamações pelo e-mail procon@petrópolis.rj.gov.br, no telefone de número 24 2246 8469 e também presencialmente, de 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, nas unidades do Centro e de Itaipava. E agora, gente, vamos falar sobre um prazo. Isso porque o programa Regularize 2025 foi prorrogado em mais 2 meses e agora vai até o dia 17 de agosto, ou seja, daqui a 2 meses a partir de hoje. O programa garante descontos de até 100% em juros e multas. Com a ampliação do prazo que havia terminado neste dia 15 de junho, os habitantes que não aderiram têm mais uma oportunidade para quitar débitos de IPTU e ISS referentes ao ano passado com descontos de juros e multas. Ao aproveitar o Regularize 2025, o contribuinte evita que as pendências tributárias sejam inscritas em dívida ativa. E até a última atualização, 4.714 contribuintes já haviam aderido ao programa. A adesão é simples e pode ser feita online ou presencialmente. Pela internet, basta acessar a página do programa no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br/cef/regularize/. Informar o número de inscrição imobiliária, no caso de débitos com IPTU, ou o código de inscrição municipal para dívidas de ISS, e depois seguir o passo a passo para a simulação e emissão do boleto. Já o atendimento presencial é feito na Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro de Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ao participar do Regularize, o contribuinte tem a possibilidade de obter desconto de até 100% de juros e multa em caso de quitação de pendência em cota única ou então parcelando o valor no cartão de crédito, conforme as condições de cada operadora. O parcelamento via cartão está disponível tanto pela internet em até 12 vezes, quanto diretamente na Secretaria de Fazenda em até 24 vezes.
Ao aderir ao programa, o contribuinte evita a inscrição da pendência em dívida ativa, que pode gerar cobrança judicial do débito e custos extras. O participante tem a oportunidade de negociação em cota única ou cartão de crédito para garantir os 100% de descontos em juros e multas, em até 6 parcelas com 90% de desconto em uma entrada de 10%, em até 12 vezes com 80% de desconto e também uma entrada de 10%, ou em até 24 vezes com 70% de desconto e entrada de 10%. Também existe a opção de parcelamento em até 48 vezes, com opções de descontos de 40% a 50%. E com o início da madrugada, na realidade não, gente, deixa eu me corrigir aqui, com o início do inverno na madrugada de ontem, de domingo, as temperaturas tendem a cair ainda mais e o frio tende a se estabelecer de vez em todo o Brasil. Aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a estação é tida como a alta temporada do município, onde o clima serrano se aflora e algumas das principais festividades do ano, como a Boafest, são comemoradas. A agência Climatempo aponta que o efeito máximo do El Niño deve ocorrer durante a primavera e o verão de 2026. Porém, os primeiros impactos no clima do Brasil já serão sentidos ao longo do inverno. De acordo com a expectativa da agência meteorológica, o fortalecimento do fenômeno vai começar a impactar a chuva do sul do Brasil durante o inverno de 2026. Por isso, episódios de frio intenso devem ser observados no começo da estação, mas algumas ondas de calor poderão ocorrer no fim. Na cidade de Petrópolis, a população tem diferentes estratégias para lidar com as baixas temperaturas. Eu não me preparo, eu tenho que sair, só sair, porque não aguento de tanto frio, mas a gente tem que sair. Eu boto logo 2 casacos, 2 calças, né? Porque, pô, não adianta, igual, tipo assim, hoje o tempo tá assim, né? Aí mais tarde, tipo assim, esfria bastante mesmo. Tem que botar um chapéuzinho preto na cabeça, um moletom, para poder suportar. Uma calça mais segura, calçado também, porque senão não suporta essa temperatura. Em Petrópolis, as expectativas para os primeiros dias da estação são de temperaturas com bastante variação, com mínima média de 14,4 graus Celsius e a máxima média de 19,2 graus. Além disso, existe previsão de chuva para 4 dos 5 primeiros dias do inverno. E as opiniões da população sobre a estação variam. Várias pessoas gostam, mas outras não são tão fãs assim do frio. Como é que está a expectativa para a estação? Você gosta do frio? Particularmente não, eu sou do verão, gosto daquele calorzinho, gosto de sair de casa com pouca roupa, até porque acredito que o frio atrapalha bastante as atividades do dia a dia. Eu prefiro o calor de Petrópolis, porque saiu daqui o calor é diferente. Eu aceito que dói menos. Gente, realmente a questão é aceitar porque o frio está se tornando uma realidade. Justamente começamos a estação mais fria desse ano, a estação do inverno. E é claro, a gente tem muita coisa acontecendo aqui em Petrópolis durante esse inverno. Tivemos, é claro, na sexta-feira passada o início da Boafest, mas no sábado o ponto mais recente foi o desfile da festividade pelas ruas do Centro Histórico de Petrópolis. E para entender um pouquinho de como é que foi justamente esse desfile, nós vamos acompanhar um vídeo publicado pela Prefeitura de Petrópolis com a participação da realeza desta edição da festa, mostrando um pouco do desfile. Olha só. Willkommen zum Bauernfest! Esse desfile, ele é a essência germânica. Ele tem a proposta, o significado dele é levar todas as pessoas, os nossos visitantes, todos os nossos turistas, nossos petropolitanos para a alegria do Burgo Germânico, porque está começando a festa. Nós somos a família Winter e Kreischer e eu estou muito feliz de participar. Minha filha é a 8ª geração. Além do fato de valorizar a nossa cultura, a gente consegue ficar muito mais próximo, né? Se reunir e curtir muito esse dia. A festa é linda e a gente se sente muito honrado de participar.
E depois do nosso intervalo, nós vamos acompanhar um pouco de como foi a abertura da festividade que aconteceu na sexta-feira. Mas, como eu já disse, isso é assunto para o próximo bloco, para daqui a pouquinho. Então vamos agora para um rápido intervalo comercial. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e agora sim, gente, como já havia adiantado para vocês no finalzinho do nosso primeiro bloco, Petrópolis deu início na última sexta-feira à 37ª edição da Bauerfest, a festa do colono alemão, uma das maiores celebrações da cultura germânica do país, que segue até o dia 5 de julho com programação cultural, gastronômica e musical aqui na cidade imperial.
O som das bandas típicas, as danças folclóricas e o tradicional chopp marcaram a abertura da 37ª Bauernfest nesta sexta-feira. Realizada no Palácio de Cristal, a festa celebra a história dos colonos alemães que ajudaram a construir Petrópolis e deve receber cerca de 500 mil visitantes durante os 17 dias de evento. A Bauernfest é comemorada aqui no Palácio de Cristal por razões simbólicas e históricas ligadas à colonização da cidade. Isso porque a área era um dos tradicionais pontos de encontro dos descendentes dos primeiros colonos alemães da cidade. É que aqui foi realizado o primeiro culto, aqui nessa Praça da Confluência, onde aqui começou esse primeiro encontro, posso dizer assim, dizendo, primeira missa, primeiro culto ecumênico aqui na nossa cidade, aqui nessa praça chamada Praça da Confluência, onde os alemães aqui tudo começou. E aqui é um marco para nós aqui, para a cultura alemã, para a cultura germânica na nossa cidade. A abertura oficial teve como um dos momentos mais aguardados a sangria do primeiro barril de chopp. A partir daí, o público pôde aproveitar as apresentações culturais, muita música e a gastronomia típica que fazem parte da identidade da festa. Criada em 1989, a Bauernfest surgiu como uma homenagem aos primeiros imigrantes que chegaram na cidade a partir de 1845. O nome significa Festa do Colono e faz referência às famílias que ajudaram na formação e no desenvolvimento da cidade imperial. Visto que Petrópolis hoje é reconhecida como a capital germânica do estado do Rio de Janeiro, e desde que nós começamos a trabalhar a organização da festa no início do ano, uma das coisas que nós sempre enfatizamos muito nas reuniões com o Clube 29 de Junho, com as demais autoridades responsáveis pela organização, foi de mantermos essa identidade germânica. Considerada a segunda maior festa alemã do Brasil, a Bauernfest movimenta o turismo e a economia da cidade. O impulsionamento econômico é enorme. Nós estamos muito otimistas quanto à quantidade de pessoas, né? Estamos com a expectativa de bater um novo recorde de público e com isso, claro, quem ganha é a economia do município. Por conta do impulsionamento gerado pela festa, gestores de hotéis, restaurantes e comerciantes esperam um aumento no movimento ao longo das próximas semanas. Expectativa de que vai dar um boom na cidade dessas 3 semanas, né? Começando com essa Bauernfest agora na sexta-feira. Semana que vem a gente está com 100% de ocupação no centro histórico e ao redor de Itaipava, Araras e enfim, outras regiões estão com 82% de ocupação. Nesta edição, a festa ganha um atrativo especial com a transmissão dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. A expectativa é de que a união entre a tradição alemã e a paixão pelo futebol atraia ainda mais visitantes ao Palácio de Cristal. É ano de Copa do Mundo, temos um telão no palco principal, onde nós estaremos transmitindo os Jogos do Brasil e com isso, com certeza, tendo muitas pessoas circulando aqui pelo Palácio e ao entorno também. Por que você resolveu assistir o Jogo do Brasil aqui na Bauernfest? É porque eu gosto desse clima de galera, tá sempre cheio, né? Tem cerveja gostosa aqui também. E a expectativa aqui é muito poder ver o jogo aqui, né? Muita gente legal aqui, festa bonita acontecendo. A programação segue até o dia 5 de julho, com apresentações folclóricas, bandas, desfiles, danças típicas e uma grande variedade de pratos da culinária alemã. Durante esse período, Petrópolis volta a se transformar em um grande burgo alemão, celebrando as raízes que ajudaram a construir a história da cidade. Então a gente faz um apelo aqui para todo petropolitano por vir curtir a festa conosco até o dia 5 de julho. Os turistas também, muito bem-vindos aqui no nosso município, festa importante, movimenta a nossa economia, movimenta toda a geração de emprego da cidade, isso faz com que a cidade cresça. É muito bom a gente ver o início de mais uma Bauernfest e que essa festividade seja um verdadeiro sucesso, assim como no ano passado e assim como sempre é. Nossa principal festa, a Festa do Colono Alemão, é sempre uma boa oportunidade para aproveitar. Mas com esse assunto encerrado, vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha, a gente já adianta aqui que temos previsão de chuva para amanhã, somente aqui em Petrópolis. Nas outras cidades o dia vai ser bem parecido. Em Nova Friburgo, a terça-feira vai ser com um dia ensolarado, mas com nevoeiro ao amanhecer, aquele famoso russo. E as nuvens aumentam bastante à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e permanecem até a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus.
Aqui em Petrópolis, a terça-feira vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam à tarde e à noite temos previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Nesse caso, as temperaturas variam entre 14 e 27 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a terça vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer e também à noite, enquanto os termômetros vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. Como de costume, a cidade mais quente da nossa região de cobertura. Então a gente pode reparar que após um frio intenso, amanhã pelo menos vamos ter uma elevação nas temperaturas máximas. Na região centro-sul, os termômetros chegando aos 30 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, tomar um remédio para aliviar uma dor de cabeça ou controlar uma febre pode parecer uma atitude simples, mas a automedicação, a prática muito comum entre os brasileiros, pode trazer consequências significativas para a saúde. Especialistas alertam que o uso de medicamentos sem orientação profissional pode mascarar doenças, causar reações adversas e até mesmo comprometer o funcionamento de órgãos importantes. Hoje, cada vez mais comum as pessoas buscarem, com base em um sintoma, o seu diagnóstico e fazem a automedicação baseado em tratamentos que eles veem nas redes sociais, nas inteligências artificiais, que tem sido um complicador bem grande também nesse assunto. Analgésicos, anti-inflamatórios e antiácidos estão entre os medicamentos mais utilizados sem prescrição. Mesmo sendo facilmente encontrados nas farmácias, o uso incorreto desses produtos pode representar riscos à saúde. Não é um fato isolado, né? São várias pessoas com o mesmo hábito. Aí você vê várias intoxicações, várias reações adversas, mascaramento de algumas condições clínicas de várias pessoas. E saiu um estudo que a cada R$1 gasto em medicamento, o SUS gasta 5. Então, 5 vezes, né, mais o valor inicial. De acordo com a especialista, o problema vai além dos efeitos colaterais. O uso inadequado de medicamentos pode mascarar sintomas importantes, atrasar o diagnóstico de doenças e provocar intoxicações ou reações adversas. Eu falei, dipirona e paracetamol são muito utilizados. Na maioria das vezes para uma dor de cabeça, uma cefaleia. Se você tem uma dor de cabeça, não é um problema. Agora, se você sempre toma dipirona e paracetamol para dor de cabeça, e essa dor de cabeça é frequente, você tem que ver a causa. Porque quando você toma um medicamento, você está tratando só o sintoma. Só que a raiz é outra coisa. Alguns medicamentos exigem atenção redobrada. O paracetamol, por exemplo, pode causar danos ao fígado quando utilizado em excesso. Já determinados anti-inflamatórios podem comprometer a função dos rins e interferir na ação de remédios usados para controlar a pressão arterial. Esses medicamentos, eles passam uma falsa sensação de segurança porque não precisam da prescrição médica. Então, acessíveis na população e aí tendem a achar que são seguros, quando na verdade não são. Outro alerta importante é sobre o uso indiscriminado de antibióticos, que favorece o surgimento de bactérias resistentes e representa um dos principais desafios da saúde pública no mundo. A especialista também chama atenção para o consumo sem orientação de vitaminas, suplementos e fitoterápicos. Suplementos, vitaminas, fitoterápicos que as pessoas acham que são naturais, são substâncias químicas que vão alterar o nosso organismo. Então, em excesso e usados de maneira inadequada quando não são necessários, também prejudicam, levando a intoxicações, interações medicamentosas. Crianças e idosos estão entre os grupos que exigem maior cuidado. Nos idosos, o uso simultâneo de diferentes medicamentos aumenta o risco de interações medicamentosas. Já nas crianças, o organismo ainda está em desenvolvimento e pode ser mais sensível aos efeitos dos remédios. Aí as interações podem ou aumentar a toxicidade ou diminuir a eficácia dos medicamentos. Então, às vezes, o paciente não responde a um tratamento
Não é porque ele não está sendo responsivo, é porque de repente ele está usando outro medicamento que está inibindo o efeito. A orientação de médicos e farmacêuticos continua sendo a forma mais segura de garantir um tratamento adequado. Quando os sintomas persistem ou se repetem, a recomendação é buscar avaliação profissional para identificar a causa do problema e evitar complicações. Olha só, gente, agora trocando de assunto, quem pretende tirar a primeira carteira nacional de habilitação no estado do Rio de Janeiro deve ficar atento a uma mudança nas regras do processo. A partir do dia 29 de junho, o DETRAN-RJ passará a exigir a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para os candidatos às categorias A e B destinadas à condução de motocicletas e automóveis. A nova exigência valerá apenas para quem iniciar o processo de primeira habilitação a partir de 29 de junho. Os candidatos que já possuem requerimento aberto no sistema do DETRAN antes dessa data não precisarão apresentar o exame, mesmo que ainda estejam em fase de conclusão das etapas necessárias para a emissão da CNH. A medida cumpre determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro e foi incluída na legislação federal por meio da Lei 15.153 de 2025. O objetivo é reforçar a segurança no trânsito e ampliar o controle sobre o uso de substâncias psicoativas por futuros condutores. De acordo com o DETRAN, o exame deverá ser realizado em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito. O resultado precisa ser negativo para que o candidato possa dar continuidade ao processo de habilitação. O registro do exame será feito diretamente no sistema integrado utilizado pelos órgãos de trânsito. O teste de larga janela de detecção é capaz de identificar o consumo de determinadas substâncias psicoativas em um período de até 90 dias anteriores à coleta do material biológico, que pode ser feita por meio de cabelos, pelos ou até mesmo unhas. Vale destacar que a nova regra não se aplica aos casos de renovação da CNH, emissão de segunda via ou permissão internacional para dirigir. A exigência é exclusiva para quem está buscando a primeira habilitação nas categorias A e B. Para dar início ao processo de primeira habilitação, o candidato deve ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além do exame toxicológico, o processo inclui avaliações médicas e psicológicas, cursos teórico e prático e exames de legislação e direção veicular. E ainda nesse assunto de trânsito, um levantamento divulgado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostra que as mortes relacionadas ao trânsito, justamente com o tópico envolvido com o consumo de bebida alcoólica, caíram em 19,5% no Brasil entre 2010 e 2024. Apesar da redução, os dados indicam que a efetividade da legislação perdeu força nos últimos anos. Em 2010, o país registrou cerca de 15 mil mortes no trânsito associadas ao consumo de álcool. Em 2024, o número caiu para 13.075. No entanto, o estudo aponta que a curva de queda foi interrompida a partir de 2020, quando os óbitos voltaram a crescer após a pandemia. A pesquisa destaca que a Lei Seca continua sendo uma referência internacional e teve um papel importante na redução dos acidentes e na preservação de vidas. Especialistas, porém, alertam que novos desafios têm reduzido o impacto das ações de fiscalização. Entre os fatores apontados estão o uso de aplicativos e redes de comunicação para informar a localização de blitz, a percepção de impunidade entre motoristas e as limitações na fiscalização diante do aumento da frota de veículos, especialmente de motocicletas. Os dados mostram ainda que os homens jovens continuam sendo o grupo mais afetado pelas mortes no trânsito relacionadas ao álcool. A maior parte das infrações é registrada nos finais de semana e durante a madrugada. No Sudeste, o estudo aponta que o Espírito Santo está entre os estados com as maiores taxas de internações relacionadas a acidentes envolvendo álcool. Já no Rio de Janeiro, especialistas defendem a ampliação das ações de fiscalização e de conscientização para evitar novo avanço dos indicadores. Segundo os pesquisadores, campanhas educativas precisam ir além das mensagens de impacto e reforçar a percepção de risco, além de estimular o uso de alternativas seguras, como o transporte por aplicativo e opções de deslocamento noturno. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois temos a nossa entrevista ao vivo.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo,
A Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate para a nossa entrevista. E dessa vez estamos aqui ao vivo com a Monalisa Belozzi, que veio conversar um pouquinho sobre a comemoração de 57 anos do Bramil, não é mesmo, Monalisa? Seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão assistindo também. Isso mesmo, 57 anos de Bramil neste ano. Monalisa, antes da gente falar especificamente sobre o Bramil, especificamente sobre essa comemoração, pedir para você falar um pouquinho sobre você, se apresentar para o nosso público, porque é claro, quando a gente está conversando com alguém, é muito importante conhecer. Eu sou gerente de marketing do Grupo Mil. Eu estou aqui no Bramil há 11 anos. E exerço a função de gerente de marketing há 10 anos, mais ou menos. Monalisa, então, hoje especificamente, como já adiantamos, como já falamos, viemos falar sobre os 57 anos de Bramil. E, antes de mais nada, queria que você falasse justamente um pouquinho da história desse grupo, um pouquinho da história do Bramil. Quando a gente fala de Bramil, a gente primeiro precisa falar do seu Josemo, né? É uma figura icônica, foi ele que construiu, né, todo esse grupo de empresas, né, porque a gente não tem somente o Bramil, né, é um grupo, e ele foi realmente muito visionário e empreendedor, sabe? Ele viu oportunidades em cidades diferentes, né? Ele viu oportunidade também no interior do estado, continuou perpetuando também, né, onde ele nasceu. Enfim, eu acho que falar do grupo, do Bramil, é falar principalmente do seu Josemo, né? Para celebrar esses 57 anos, a gente tem que destacar que tem uma série de ações, não é mesmo? Tem uma série de coisas em comemoração a esse aniversário tão significativo. Isso aí. A gente já faz o sorteio no Bramil já há alguns aniversários, né? E a ideia de fazer o sorteio é exatamente a questão de premiar os nossos clientes e uma forma de agradecer a toda a confiança, o carinho, né, que eles têm com a nossa marca, né? E esse ano o aniversário está um pouquinho diferente. A gente está sorteando moto elétrica, celular, TV, airfryer, e além disso a gente ainda tem o Vale Compras, que é dentro do app, Meu Bramil. Então a gente pode ver que são diversos benefícios, e eu queria até que você falasse justamente um pouquinho sobre essa cultura, essa tradição de presentear os clientes, de devolver para os clientes. Queria que você falasse um pouquinho justamente de como é que surgiu essa ideia de fazer essa troca, vamos dizer assim. A gente já faz... Eu acredito que já faz pelo menos uns 5 anos que a gente faz um aniversário com o sorteio de prêmios, né? Então, a ideia é realmente a gente poder agradecer em forma de presente, né, aos nossos clientes pela dedicação. E aí, a compra dele vale um número da sorte para ele concorrer aos prêmios que a gente tem para oferecer nesse aniversário. Interessante a gente destacar que é justamente a pessoa, ela não vai ter que fazer um outro tópico, não vai ter que fazer uma outra compra diferenciada. O próprio consumo dentro do Bramil já é convertido justamente nessa participação, não é mesmo? Isso aí. A forma de participar, a primeira premissa é estar cadastrado no Meu Bramil Clube, né, que é o nosso app de relacionamento. E lá você não tem só a questão do número da sorte ou da raspadinha. Lá também você tem a questão de ver as promoções que estão ativas, ativar promoções diferenciadas e exclusivas para cada um, porque a gente também faz uma promoção exclusiva de acordo com o modo de compra, né, do cliente. E depois fazer uma compra a partir de R$150 na loja e quando for passar a compra, tem que identificar com o CPF. E aí, automaticamente, a pessoa ganha o número da sorte para concorrer ao sorteio de TV e airfryer e no final da campanha, para concorrer à moto elétrica e o iPhone.
e também ganha a chance de raspar a raspadinha dentro do app. Então, é muito importante também que as pessoas olhem dentro do app, porque ali aparece na opção prêmios, tem a raspadinha, e você raspando, você pode ganhar um vale-compras que vai poder ser usado depois no Bramil. Até gostaria que você falasse um pouquinho, até fugindo dessa questão do aniversário especificamente, sobre essa funcionalidade, sobre esse aplicativo do Meu Bramil, porque é um tópico bem interessante, que o mercado é um ponto que sempre vai estar na nossa sociedade. Mas, é claro, os grupos como o Bramil tentam sempre essa modernização, buscam sempre levar a tecnologia para esse meio. E por meio desse aplicativo consegue fazer esse processo, não é mesmo? Isso aí. A gente tem o aplicativo Meu Bramil Clube desde o ano passado. Tem um ano que a gente tem o aplicativo, né? E a ideia é que a gente possa trazer mais oportunidades de ofertas para os nossos clientes. Então, a gente tem aí a questão de ativar promoções exclusivas dentro do app. Você pode fazer sua lista de compras ali dentro do app, comprar direto pelo app, porque aí ele leva para o nosso e-commerce, que é o Meu Bramil, o Bramil em Casa. Então, tem várias opções ali. Aí tem outras funcionalidades também bem legais. Então, o cliente também fica sabendo de promoções que algum fornecedor tenha, né? A gente tem fornecedores com campanhas nacionais, também eles podem saber sobre isso. Então, assim, é uma gama de oportunidades que tem dentro do app. É bem legal, acho que vale a pena baixar e acompanhar tudo lá. E também a gente tem que destacar que aumenta a acessibilidade ao mercado, porque muitas das vezes, por exemplo, aqui em Petrópolis, a pessoa mora na cidade e mora de um local um pouco mais distante do Bramil. Então, antes de fazer todo o deslocamento e possivelmente não ter um produto, ou perder uma oportunidade justamente porque não fez esse deslocamento, a pessoa consegue conferir lá, consegue ter essa proximidade com o mercado, não é mesmo? Isso, com certeza, né? Além de optar pela opção de entrega em casa, né? A gente tem o Bramil em Casa, que é o e-commerce, como eu disse, que atua aí em Petrópolis, né, principalmente. Então, o cliente tem essa opção também de estar comprando direto da sua casa, né? Que é trazendo comodidade também para cada um, né? E as oportunidades também de ver dentro do app todas as promoções ativas. Realmente é uma grande funcionalidade, porque todo mundo gosta de aproveitar aquela promoçãozinha, aquele produto num preço um pouquinho mais acessível, aquele preço um pouquinho menos salgado, né? Mais docinho, vamos dizer assim. E Mona Lisa, até uma dúvida que eu gostaria de tirar é que essas compras, para poder participar, agora falando justamente sobre essa campanha dos 57 anos, elas podem ser feitas por meio do Bramil em Casa, podem ser feitas por meio desse serviço de entregas, ou tem que ser algo presencial? Bem, foi muito bem lembrado sobre isso. A campanha é somente para compras em loja física. A gente não consegue fazer isso pelo e-commerce, tá? Então, assim, tem que estar na loja, fazer as compras a partir de R$150 para poder participar. A gente tirar essa dúvida para a pessoa não fazer uma compra, depois não saber e infelizmente não conseguir participar da promoção. Então é aquele momento de fazer um pequeno deslocamento para poder participar. E, inclusive, falando da participação, até quando que vai essa campanha? A campanha vai até o dia 2 de agosto. Então, até dia 2 de agosto, todo mundo pode participar, acumular números da sorte. E o mais importante é deixar o cadastro atualizado dentro do app, tá? Porque sou eu que entro em contato com os ganhadores e muitas vezes o número de telefone está desatualizado, não existe mais. Então, é importante que esteja atualizado para que eu possa entrar em contato com todo mundo e dar a grande notícia do sorteio, né? Do prêmio. Perfeito. E é até bom que a gente fique com esse prazo maior, justamente indo até o dia 2 de agosto. A gente ainda vai ter início de mês, o momento que o pessoal recebe. Então, justamente que ele não vai ser um gasto a mais, vai ser aquele gasto habitual, só que já focado nessa oportunidade, nessa campanha dos 57 anos do Bramil. E até um tópico que você trouxe que eu acho importante a gente destacar é justamente que você consegue acumular os pontos, né? Não é apenas um número da sorte por cliente. Quanto mais a pessoa consome, vai tendo essa oportunidade aumentada, não é mesmo? Isso, é a cada R$150. Então, são cumulativos. Não dá para somar cupons, tá? Mas a cada R$150, na mesma compra, no mesmo cupom fiscal, você acumula números da sorte.
Então, se você comprar 150, um número da sorte, R$300, 2 números da sorte, assim por diante. E a gente ainda tem algumas outras possibilidades de aumentar as chances com mais números da sorte, tá? Quem pagar com o nosso cartão Bramil Servicard ganha o número da sorte em dobro. E, além disso, tem os produtos aceleradores, que são alguns produtos que são em destaque na loja. Tem sempre um cartazinho falando daquele produto. E esse produto dá um número da sorte a mais também para o cliente. Então, se você comprar R$150 e levar, por exemplo, um produto acelerador, você ganha mais um número da sorte ali também. Então, tem várias chances de ganhar o número da sorte, hein? É verdade, o pessoal tem que ficar de olho nesse momento, agora nesse finalzinho de mês, no início do mês que vem, até naqueles primeiros dias ali de agosto, para poder aproveitar essa oportunidade, poder aproveitar essa campanha do aniversário de 57 anos do Bramil. E, Mona Lisa, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, queria saber se você tem mais algum tópico que quer trazer para o nosso público. Eu acho que a questão é realmente de aproveitar o app Meu Bramil Clube. Acho importante que todo mundo entre, é importante ter para que você possa acompanhar as ofertas, as novidades do Bramil, né? Além de ter algumas funcionalidades que são bem interessantes, né? Como eu disse, a lista de compras, né? E participar também das nossas campanhas, ficar sempre bem por dentro, acompanhar nossas redes sociais, que ali a gente tem sempre uma campanha, uma ação diferente sendo feita, né? Então, é importante sempre estar acompanhando os nossos canais de comunicação. Mona Lisa, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Um prazer conversar com você sobre os 57 anos desse mercado, dessa instituição, né, que faz parte da vida de tanta gente há tanto tempo. E, é claro, um prazer falar também para os nossos espectadores trazer justamente para os nossos espectadores essas oportunidades dos 57 anos do Bramil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um grande abraço, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, Mona Lisa. Boa tarde. E com essas informações, eu encerro a nossa entrevista de hoje e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você imagina que poderia